Bom, a gente falou ontem nessa questão, né, que falava da tal da cadeia de suprimentos, né, e faltou explicar melhor o que era essa cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos é o seguinte: por exemplo, na biologia tem a cadeia alimentar, né? O que é a cadeia alimentar na biologia? Cada ser vivo serve de alimento para outro ser vivo, garantindo o equilíbrio entre as espécies. Cadeia de suprimentos: cada empresa serve de alimento financeiro para outra empresa, garantindo o equilíbrio financeiro mundial. Então, por exemplo, fornecedor de matéria-prima vende para uma fábrica que manipula, fazendo um produto acabado. Esse produto acabado é vendido em grandes quantidades para uma distribuidora, que vende em grandes quantidades para um atacadista, que vende em menores quantidades para o varejo, que vende para a gente, que a gente compra por unidade. Então, quer dizer, essa relação entre essas empresas inteiras é chamada cadeia de suprimentos. O que é gerenciar a cadeia de suprimentos? É o seguinte: na hora da prova, esse termo cadeia de suprimentos pode aparecer em inglês. Em inglês é assim: Supply Chain Management, ao pé da letra. Suprimento, cadeia, gestão. Então, gestão da cadeia de suprimentos. Percebe que aí acaba gerando uma sigla, SCM. Muitas vezes as bancas colocam a sigla do inglês só, sem a tradução para o inglês e nem para o português. Então, SCM é cadeia de suprimentos. Então, aquilo que eu acabei de falar agora. Existem as fontes, que são os fornecedores de matéria-prima, que vendem matéria-prima para a área de compras das fábricas. A área de compras e estoque manda isso para o chão de fábrica, onde esse material vai ser processado. Então, quando se fala processadores, é o apelido que se dá para fábricas. A fábrica processa, produto acabado, revende para distribuidores, que revende para atacadistas, que revende para varejista, que revende para o consumidor final. Só que aí pode acontecer também da fábrica vender direto para o consumidor final. Pode acontecer direto da fábrica para o atacadista e varejista, embora não esteja ligado aqui. Oi? Aqui, essa imagem, ela coloca todos os personagens, mas você pode pular os personagens, né, sem nenhum problema. Entre esses personagens todos, a gente pode interligá-los via EDI. Essa sigla a gente viu lá na primeira aula. O que é EDI? Electronic Data Interchange, troca eletrônica de informações. Então, por exemplo, é complicado interligar a ponto de nenhum deles ter que pegar o telefone, mas dá para fazer. Por exemplo, você, consumidor final, está tomando na hora do intervalo uma latinha de Coca-Cola que você comprou aqui na padaria. A padaria é o varejo. O que você pagou nessa latinha de Coca-Cola? R$4. Esses R$4 tem que pagar o lucro do dono da padaria, o salário da galera da padaria e de quem a padaria comprou essa latinha. De quem a padaria poderia ter comprado essa latinha para colocar todos os personagens, né? A padaria é o varejo. Pode ter comprado de um atacadista, base atacadista, macro, sei lá. Vamos supor que comprou do macro. O macro vendeu por quanto essa latinha para a padaria? R$3,20. Esses R$3,20 tem que pagar o lucro do macro, o salário da galera do macro e de quem o macro comprou a latinha. Vamos supor que o macro teria comprado de um distribuidor que vendeu essa latinha por R$2,50. Esses R$2,50 tem que pagar o lucro do dono, o salário da galera da distribuidora e de quem a distribuidora comprou essa latinha. De quem que a distribuidora comprou? Da Brasal Refrigerantes, da fábrica da Coca-Cola que fica lá em Taguatinga. Por quanto a Coca-Cola Brasal vendeu essa latinha? R$1,90. Esse R$1,90 tem que pagar o lucro do Osório Adriano, tem que pagar, que é o dono da Brasal, tem que pagar o salário da galera e de quem a Brasal Refrigerantes comprou matéria-prima para fazer essa latinha. Comprou de quem? Da Coca-Cola Company. A fábrica mesmo da Coca-Cola só vende o xarope. A Coca-Cola é uma franquia. Isso no mundo inteiro. Por quanto a Coca-Cola Company vendeu a matéria-prima para fabricar essa latinha? R$1. Esse R$1 tem que pagar as propagandas maravilhosas que a gente vê da Coca-Cola no mundo inteiro. Papai Noel e tudo mais. Tem que pagar o salário da galera da Coca-Cola mundial, o lucro dos donos e de quem a Coca-Cola Company comprou matéria-prima para fazer o pó do xarope. Provavelmente alguma fazenda de cana-de-açúcar e tudo mais. Por quanto a fazenda vendeu o equivalente para fazer uma latinha de Coca-Cola? 50 centavos. Esses 50 centavos tem que pagar o lucro do dono da fazenda, o salário da galera da fazenda, a hipoteca da fazenda e de quem o dono da fazenda comprou insumos para poder plantar cana-de-açúcar e tudo mais, fertilizante, etc. O equivalente da latinha foi vendido para o dono da fazenda a 20 centavos.
Esses 20 centavos tem que pagar o lucro do dono desse fornecedor e assim vai, até chegar em alguém que é o original. Percebe? Custava 20 centavos, o equivalente a uma latinha de Coca-Cola. E aí vai aumentando de preço a partir do momento que vai passando de mão em mão, até chegar pra gente por R$4. Por que eu não paro de beber Coca-Cola? Porque olha o tanto de desemprego que eu vou gerar no mundo se eu parar. Eu não posso deixar que o desemprego tome conta do planeta, né? Então assim... O médico pensa assim não. Eu sei que não pensa. Pode falar do médico que você tem que pagar. Por causa da Coca-Cola que eu encho a cara disso. Meu sonho é Coca-Cola de 20 litros, né? Mas enfim. Colocar aquele garrafão assim. Então barril. Pode ser de chopp também, sem problema não. Aí é muito melhor. Mas tem momentos que a Coca-Cola é melhor. Então assim, percebe? Isso é gerenciar a cadeia de suprimentos. Entre esses personagens todos, eu poderia interligá-los pela internet. Tipo, a padaria vendeu a latinha pra gente, lançou no caixa que já deu baixa no sistema. Aí eu estabeleço um Kanban eletrônico, chegando naquele nível do estoque, o que acontece? Via internet, a padaria já manda um sinal automático do computador para o atacadista. Chegou no nível X do estoque, já manda um sinal para o distribuidor, que manda um sinal para a fábrica, que manda um sinal para a Coca-Cola, que manda um sinal para a fazenda, que manda um sinal para o fornecedor de insumo. Dá para interligar todo mundo? Dá. Só que a probabilidade de dar um pau no sistema com muitos personagens interligados é muito grande. Então é bom ter um plano B, é bom o contato pessoal, é bom a visita de um personagem para o outro para tentar vender, né? Entre esses personagens todos, existe... Bom, entre esses personagens todos, existe fluxo de materiais? Existe. Existe fluxo de informações? Existe. Gerenciar isso é gerenciar a cadeia de suprimentos. Isso é a gestão da cadeia de suprimentos. Aí, olha só, tudo que a gente aprendeu desde a primeira aula serve para isso. Então, qual é a utilidade? Agora vocês vão entender e fazendo uma revisão geral também rápida de tudo que a gente viu. Entre esses personagens todos, eu não tenho estoque de matéria-prima, material acabado, produto acabado, material auxiliar, material em trânsito, estoque de segurança, estoque mínimo. Tem. Entre esses personagens todos, eu não tenho que calcular custo de armazenagem de um personagem para o outro? Q sobre 2 vezes T vezes P vezes I. Às vezes, de um personagem para o outro, não pode ser oferecido uma quantidade maior do que o normal? E quem vai comprar não tem que calcular o lote econômico? Raiz quadrada de 2 vezes a demanda vezes o custo de pedido dividido pelo custo de armazenagem. De um personagem para o outro, não tem que ter previsão de estoque, previsão de consumo? E aí eu não posso usar os métodos qualitativos e quantitativos? De um personagem para o outro, então eu posso fazer cálculos matemáticos como método do último período, método da média móvel aritmética, média móvel ponderada, suavização exponencial, aquele do RA vezes arroba mais 1 menos arroba vezes PA, ou dos mínimos quadrados, A mais BX. Posso também, entre esses personagens, ter métodos qualitativos, com base só na predileção. Como eu posso também, que é só a opinião do gestor, como eu posso também, entre esses personagens, fazer gráficos da evolução do consumo passado para imaginar o próximo período. Evolução horizontal, se tiver oscilações regulares, tanto para cima quanto para baixo. Evolução sazonal, tem produtos que são sazonais, ou então evolução de tendências. Entre esses personagens todos, eu tenho que calcular estoque de segurança, se houver necessidade, C vezes K. Entre esses personagens todos, eu tenho que calcular a acurácia, isso é, a perfeição da entrega de um personagem para o outro, a acurácia em percentual, que é a relação de números pedidos e quantidade de pedidos feitos e quantidade de pedidos atendidos pelo anterior. Ao mesmo tempo, um personagem não fornece para o outro, então também tem que calcular a perfeição do personagem para o seu cliente. Qual que é o nome disso? Um de cada vez. Nível de serviço ou nível de atendimento. De um personagem para o outro, eu não tenho que calcular o giro do estoque? O que é o giro do estoque? Quantidade total dividida pelo estoque médio. De um personagem para o outro, eu não tenho que calcular a quantidade de tempo que dura esse estoque antes do próximo giro, que é o antigiro. Quantidade total adquirida dividida pela rotação. De um personagem para o outro, eu posso usar just in time? Posso. Pode. Kanban? Posso. Reposição periódica? Posso. Reposição contínua ou 2 gavetas ou mínimos máximos? Posso. Lote a lote? Posso. Solicitação de compra simples? Posso. MRP? Posso. Entre esses personagens, eu não tenho que fazer o cálculo do valor do estoque final para mandar para o governo balanço patrimonial? PEPS.
mas eu posso usar dados internos para fins gerenciais, o EPS e o custo médio. Então, começando a entender agora por que a gente estudou tudo isso, para fazer isso daqui funcionar. Então, quer dizer, todos os detalhezinhos que a gente viu nessas aulas todas é para fazer funcionar a tal da cadeia de suprimentos. Beleza? Tá. Questões sobre isso, então. SCM, Supply Chain, cadeia de suprimentos, é definida como atividade de gestão dos estoques entre as unidades organizacionais de uma mesma empresa? Não, são empresas distintas, né? Questão errada. A SCM abrange toda a cadeia produtiva, incluindo a rede de relações da empresa com seus fornecedores e clientes, e não apenas as relações com os fornecedores. A pergunta é, envolve cliente? Qual é o último personagem da cadeia? Consumidor final. Envolve. Questão correta. Sem falar que o cliente ele pode ser a própria empresa, né? Também. Né? O cliente não necessariamente é o consumidor final. Né? A redução dos custos de transporte e estocagem não constitui o objetivo da cadeia de suprimentos. Claro que constitui. Se entre um personagem e outro a gente conseguir reduzir custo de transporte e de armazenagem, a gente reduz o preço do produto final para o cliente, vendendo mais. Ou então não, eu mantenho o mesmo preço, só que eu aumento o lucro de cada personagem, conseguindo aumentar a sua área física, contratar mais gente, trocar de equipamento, enfim. Então está afirmando que não constitui. Então a questão está o quê? Errado. Está aqui tranquilo? Sim. Tá. Onde que está o erro da 94? Da 94 está falando que é uma atividade de gestão de estoques entre as unidades de uma mesma empresa. É de empresas distintas, CNPJs diferentes. Tá? Outra, cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente, desde o início da elaboração de um produto, incluindo matéria-prima, máquinas, equipamento e os produtos intermediários. Até aí está certo? Tranquilo. Até o resultado final. A distribuição e a comercialização não fazem parte da cadeia produtiva. Se não tiver distribuição e comercialização, como é que chega de um personagem para o outro? Como é que chega para a gente? Essa frase do meio está errada. Toda a cadeia produtiva é formada por diversos elos ou fontes, os quais podem ser classificados de maneira geral em fontes de matéria-prima, processadores, que são as fábricas, distribuidores, que revendem em grande quantidade que a fábrica vende direto, ou prestadores de serviço, varejistas e consumidores. Faltou os atacadistas, mas não está falando que são só esses. Está citando. Então, nesse caso, a questão está o quê? Errado no caso da frase do meio. Vocês em casa. Essa última frase está certa. Primeira e terceira parte certa. Final, fala mesmo pro final. Só está errado o número aí, professor. Oi? Está errado o número da questão. Só a frase do meio. Não digo o número também está errado. Ah, o número está errado. A numeração não vai bater com o material, mas são as mesmas questões. Então, assim, falar que a distribuição e a comercialização não fazem parte da cadeia, então não vai existir cadeia, né? Porque está errado. Essa questão aqui, deixa eu contar a história dela. Rolou a prova do MPU de 2010, e essa prova, assim, ela foi um marco, na minha opinião, sobre como que a administração começou a ser cobrada em prova a partir daí. Até essa prova do MPU, caía a administração? Caía, mas timidamente. Você pegava qualquer prova de cargo administrativo, tinha 3 questões de gestão de pessoas, 4 de materiais, uma de administração geral. Era bem pouquinho. A galera que estava estudando para o MPU 2010, estava estudando desde 2008, desde a última prova. Tinha gente estudando há 2 anos. Era uma época que existiam as grandes escolas aqui de Brasília, prédios enormes, com 28 salas, 30 salas. Muitas dessas escolas aí vocês conhecem. Não vou citar o nome, mas vocês conhecem. Aí o que acontece? Existia uma competição entre 2 dessas maiores escolas. Por exemplo, uma escola contratava alguns professores, essa escola também queria. Nem sabia se o professor era bom ou ruim. Só o fato de estar naquela, tinha que puxar para essa. Aí você ia para aquela outra falava, se você for, você não dá mais aula aqui. Enfim. Só que nessa época, não adiantava, porque era tanta aula, que a escola não podia falar, você não dá mais aula aqui. Pra vocês terem uma ideia, nessa turma do MPU, numa determinada escola, tinha 4 salas de aula só à noite, tendo as mesmas aulas, porque não cabia numa sala só. Então, quer dizer, eram 4 professores diferentes da mesma matéria, explicando os conteúdos. Isso gerava uma briga de ego, de vaidade,
Aí o aluno assistia um trecho da outra aula do outro professor, via que o outro professor era melhor, queria trocar de turma, enfim, era um caos. Uma determinada escola grande que eu dava aula, inventou moda de fazer o seguinte no dia dessa prova. Pagaram para algum aluno levar a prova, porque prova do SESC você sai com ela, para levar a prova até essa escola, aonde, rapidamente, a escola tirou xerox, nós professores estávamos lá esperando, e era para a gente falar ao vivo para a câmera, com um monte de gente assistindo o gabarito, tipo o gabarito extraoficial. Só que era ao vivo. E detalhe, a gente tinha acabado de pegar a prova na mão. A gente não tinha lido a questão antes. Era para responder igual o candidato na hora da prova. Isso, galera, deixa tanto o professor inseguro, vocês não fazem ideia. Imagina falar merda, na época tinha acho que 20 mil pessoas assistindo, conectadas. E me deram a administração de materiais. Dá um medinho? Dá. Mas, pô, tu é professor da matéria, você não é obrigado a saber tudo. Seja honesto, né, se não souber. E beleza. Aí, a administração de materiais eram as últimas questões da prova. Só que o professor de arquivologia, eu não sei o que aconteceu, que ele atrasou, então ele iria entrar depois de mim. Ainda bem. Comecei a comentar as questões. E aí, com certo receio, mas, pô, tranquilo. E eu comentando, todo empolgado, isso já era 00:30, comentando, tal, beleza. Chegou na última questão, questão 120, que foi essa daqui. Eu li, galera, desse jeito, com essa empolgação aqui que eu vou reproduzir para vocês. Então, galera, olha só, a última questão, vamos lá. O fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia de suprimentos? Claro que é. Porque entre os personagens de uma cadeia de suprimentos tem que passar informação um para o outro, fazer o pedido do estoque, repor, para todo mundo ficar abastecido até o consumidor final. Até aí está correto. Caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra excesso de estoque ao longo da cadeia. Correto. Porque o que acontece? Se um dos personagens não fizer o pedido direito para o personagem anterior, aquele personagem anterior vai ficar super estocado, porque ele tinha uma previsão de venda que não aconteceu. Correto. O chamado efeito Forster. Fiquei assim, ó. Isso é o de comer? Esse Forster, cara. Fiquei assim, tipo uns 30 segundos. Tipo, pensando dentro de mim. Fudeu. Né? Aí eu falei, galera, eu tenho que ser honesto. Não sei quem é Forster, mas eu vou atrás. O Elvis, que é um dos melhores professores de arquivologia de Brasília, o Elvis vai comentar arquivologia agora, daqui a pouco eu volto. Me dá aí um tempinho. Beleza. Aí o Elvis foi lá comentar arquivologia, só que só tinha 6 questões. Nessa época, 2010, eu dava aula para concurso há uns 3 anos. Eu ainda andava cheio de livro no porta-mala do carro. Fui para os livros, folhando e tal, não sei o quê, nada de Forster. Aí fui para o Google. Joguei no Google na época, efeito Forster, nada. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu olhava para o Elvis assim, ele já estava na segunda questão. Já estava indo para a terceira. Eu falei, putz, eu tenho que voltar. Eu vou ser o único professor que não vai responder uma questão. Todos responderam, mas um monte errou, um monte de comentário. Eu tinha certeza que eu não tinha errado nenhum. Mas, caramba, eu vou pagar mico, né? Aí o que eu fiz? Eu lembrei do negócio que eu tinha estudado lá na faculdade, numa das raras aulas que eu assisti inteiro, né, porque eu matei quase todas as aulas da faculdade. Na faculdade de administração eu aprendi muita coisa legal. Aprendi a jogar truco, aprendi a beber, aprendi um monte de coisa bacana. Aí, numa das raras aulas de economia, que foi a única matéria que eu reprovei na faculdade, eu lembrei de um negócio chamado efeito chicote. E essa questão tem a ver com o efeito chicote da economia. O que é o efeito chicote? Alguns de vocês já sabem o que é, mas deixa eu explicar para vocês primeiro. O que é o efeito chicote? Se eu segurar uma corda e você segurar outra corda na outra ponta esticada, e eu faço esse movimento com o braço, a corda não vai fazer um chicote? O que é o chicote? Uma parte para cima e uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Que a gente chama de movimento sinoidal, né, para ficar bonito. O que é o efeito chicote na economia? Um simples boato poderia gerar excesso de estoque num personagem e falta de estoque no outro? Pode. Vou dar um exemplo de uma situação de efeito chicote. Vamos supor que eu sou fornecedor de matéria-prima, de uma matéria-prima muito rara, que só existe eu no Brasil. Tem em outros países, mas no Brasil só a nossa fábrica. E a gente vende para 5 fábricas. Só temos 5 clientes, mas são 5 clientões. E de repente, por um erro interno, a gente produziu matéria-prima demais.
estão no super estocado e é perecível. Preciso desovar. Como é que eu desovo se eu só tenho 5 clientes que compram rotineiramente as mesmas quantidades? Eu ligo para esses 5 clientes e falo para essas fábricas: amigo, olha só, o país está em crise, a situação está complicada, está difícil, e o dono da fábrica decidiu encerrar as atividades aqui no Brasil. A gente vai fechar as portas. Só que é sacanagem fechar as portas e deixar vocês na mão, porque só tem fornecedor em outro país. Então o que a gente vai fazer? O que a gente já fez? A gente produziu uma quantidade acima do normal, lote econômico, e a gente vai oferecer para vocês um preço muito mais baixo. Vocês compram todo mês, mas essa quantidade aguenta 4 meses. Porque em 4 meses, vocês têm tempo de ligar para outros países, procurar os fornecedores com tranquilidade. Então a gente ainda vai fechar, mas está pensando em vocês. O que essas 5 fábricas vão fazer? Te agradecer, né? Te dar um abraço e pensar: pô, que legal, mesmo indo embora, está pensando em mim. O que eu fiz com o meu estoque? Resolvi. Passa uns 10 dias, 15 dias, eu ligo para 5 fábricas de novo. Amigo, olha só. O dono da fábrica refletiu, pensou melhor e ele ainda acredita nesse país. Ele acha que esse país tem solução. Ele tem uma visão positiva, ele acha que o país vai melhorar. Então é o seguinte: não precisa ficar preocupado. Não precisa procurar fornecedor em outro país. A gente vai continuar oferecendo os produtos a vocês. O que as 5 fábricas vão fazer? Te dar um abraço apertado, que bom que você continua. Beleza. Só que você desovou o seu estoque, quem é que está estocado agora? A fábrica. Só que é perecível. O fornecedor vai continuar. Então eu preciso me livrar desses 4 meses de estoque o mais rápido possível. O que a fábrica faz? Uma promoção para os distribuidores. Compre 2, leve 5, bonificação, 80% de desconto, 50% de desconto, sei lá. Para os distribuidores compensa. Porque do que vive um distribuidor? De comprar em grandes e enormes quantidades para revender em grandes quantidades. E o distribuidor provavelmente tem espaço físico, tem tudo isso. Distribuidores compram. Ufa, as fábricas desovaram o estoque. Quem é que está lotado agora? Os distribuidores. Só que os distribuidores ganham dinheiro como? No giro. Porque eles compram barato e vendem barato. Para quem? Para os atacadistas. Que compram também em grande quantidade. Não tão grande quanto o distribuidor, mas compram bastante. Imagina vender para todas as lojas do macro. Num pacote nacional. Vende muito. O que o distribuidor faz? Põe o preço lá embaixo, o macro compra. O estoque agora está no macro. Só que a validade já está quase acabando. O que o macro faz? Uma ilha de produtos gigantesca lá na entrada da loja. Compre 2, leve 3. Reabasteça sua padaria, seu supermercado, seu mercadinho, sei lá. E o varejo compra, porque o varejo ganha também comprando mais barato. Produtos para revenda, às vezes vale a pena estocar. Se eu conseguir ter a certeza que eu vou vender rápido, fazendo promoções. Aonde está estocado agora? No varejo. Aí você entra na padaria, está aquela ilha de produto na padaria. Compre 2, leve 3. Ou então um preço bem menor, só que uma plaquinha avisando. Prazo de validade daqui 10 dias. Você, consumidor final, vê aquilo muito mais barato que o normal, o que você faz? Compra essa quantidade maior também. O estoque ficou aonde agora? No consumidor final. Efeito chicote. Entenderam o que é efeito chicote? O que a questão fala não tem a ver com efeito chicote? Vamos ler de novo. O fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia de suprimentos. Caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra excesso de estoque ao longo da cadeia. Efeito chicote. Aí eu lembrei, porra, isso é efeito chicote, cara. Quem escreveu o efeito chicote? Será que não foi esse Forrester? Aí lembrei de um amigo meu, que eu não falava há anos, chamado Marcelo, que tinha feito faculdade comigo, só que depois ele foi fazer faculdade de economia. Aí liguei para ele, ele virou professor de economia em faculdade. Aí liguei para ele. Marcelo, era 00:30, 1h30 da manhã, 1h10 da manhã, do domingo para segunda. Ele estava dormindo. Liguei, ele acordou, o que é, ué? Marcelo, pelo amor de Deus, quem inventou o efeito chicote? Sei lá que porra que inventou o efeito chicote, vai tomar banho, tu tá me acordando. Marcelo, pelo amor de Deus, eu tô ao vivo, cara, tem 20 mil alunos assistindo. Não deixa eu pagar mico, não. Tá, peraí. Aí ele foi fazer as pesquisas dele e tal. Passou 3 minutos, ele me liga. O Elvis estava no fim do comentário da última questão. Aí ele me liga. Bueno, quem inventou o efeito chicote foi Forrester, não sei o que. Eu falei, ufa, beleza. Saiu o Elvis, então galera, olha só. Fiz uma pesquisa rápida para vocês, rapidinho, mas tinha que esperar o Elvis terminar, né? Senão eu já tinha respondido. Questão correta. Quem inventou o efeito chicote foi o Forrester, não sei o que. Enfim, Forrester Gump. Foi Forrester Gump. Questão correta. Cara, que gelo. Só que assim,
olha onde as bancas chegam. Se a banca viesse a perguntar de pai de teoria, tipo lá em TGA, Teoria Geral da Administração, que a gente vai ver alguma coisinha em gestão de pessoas, porque um dos tópicos do edital de gestão de pessoas de vocês é sobre a evolução histórica da administração e a influência na gestão de pessoas. Por exemplo, Taylor, Fayol, Max Weber, são pais de teoria. As bancas podem, inclusive, citar uma ideia e trocar o nome do autor. Só que quem é Forrester no jogo do bicho? Sabe como é que foi a vida do Forrester? Eu vou contar rapidinho. O pai e a mãe dele se conheceram, começaram a namorar, se casaram, tiveram uma relação sexual e ele nasceu. Cresceu, se desenvolveu, teve a família dele, se casou, teve filho. E, num belo dia, ele escreve o efeito chicote, que vai para um artigo científico, não é nem livro. Não, assim, né, era a praia dele, mas foi um artigo científico, não foi livro. Alguém achou esse artigo científico legal, publicou num livro, publicou nas revistas, e surge o efeito chicote. Mas nunca esse autor, ele não é autor de livro relevante, ele não é pai de teoria, ele não é nada disso. Ele é o autor da ideia, só. E a banca vai atrás do nome do cara para fazer essa pergunta. Então, o que eu quero provar com isso? Você pode estudar pra caramba, para qualquer concurso da sua vida. Você nunca vai estar 100% preparado. Porque as bancas sempre vão criar questões para sacanear candidatos. O que vai diferenciar um candidato do outro. Né? Mas, caso vier falar de efeito chicote, foi o Forrester. Beleza? Caso esse nome venha a ser citado novamente. Então, nesse caso, questão correta. Só pode ligar pro Marcelo 1h da manhã. Não, aí não pode. Liga para mim, liga para mim. Então, continuando. Outro. Com relação ao processo de compras no setor público, são atitudes éticas priorizar os interesses da organização? Sim ou não? Logo depois desse texto, no material de vocês, está essa questão. Então, com relação ao processo de compras no setor público, são atitudes éticas priorizar os interesses da organização? Sim. Pô, se eu sou comprador, eu vou defender o interesse de quem? Do cliente, do fornecedor ou da fábrica? Da fábrica, né? Da propina. Tá aí, está correto. Atuar de forma transparente nas negociações com fornecedores? Sim. Isso é ético. Denunciar manifestações ou tentativas de suborno e fatos ilícitos internos relacionados a compras? Sim. Isso é ético. E ter critérios claros e transparentes no recebimento de presentes de fornecedores? Também. A gente já viu essa questão na segunda aula. A gente viu na primeira aula. Só que essa questão da primeira aula só falava essa parte final. Não falava tudo isso. Vou repetir. Pode receber presente de fornecedor na área de compras? Pode. Qualquer setor, público ou privado, pode. A questão é de ética ou é de lei? Ética. Pode existir alguma lei que proíba. Mas se a questão é de ética, o Código de Ética do Servidor, decreto 1171 de 94, diz assim, é vedado, tinha que ser 171, é vedado, é proibido ao servidor, a gente está bem de piada, né, de ontem para hoje, assim, é proibido, está lá o Código de Ética, é proibido ao servidor, vedado, é proibido ao servidor pleitear, receber, solicitar qualquer ajuda, gratificação, prêmio ou vantagem de qualquer espécie para si ou para outro, para o cumprimento da sua missão. Então, para cumprir a missão, o servidor não pode receber nada. Mas e depois da missão cumprida? O Código de Ética não diz. Então pode. Agora, cada órgão pode ter seu próprio Código de Ética. Eu já falei isso em aula. O órgão pode determinar que o valor é de R$200, o outro de 100. O Sara Kubitschek, o hospital, se você receber um clipe de papel, é demissão por justa causa. Aí cada órgão cria seu código. Na forma geral, é porque é matéria administrativa, né? Mas na forma geral, o direito é condenado. Mas toma muito cuidado com isso em qualquer prova, não só essa, como as outras que vocês venham fazer na vida. Tem muita questão que para uma matéria o gabarito é um, a mesma questão para outra matéria o gabarito é outro. Você tem que prestar atenção no enunciado. O enunciado é de qual matéria? Como aqui está falando ética, ética é administração, não é direito. Para a administração tudo é mais flexível do que para o direito. Tá? Quer ver um outro exemplo? Não tem a ver com a matéria, mas para ajudar vocês. Para ser servidor, qual é o critério? Tem que ter passado no concurso e tomado posse. Servidor público. Quem trabalha no órgão público, mas não nessa condição, não é servidor, é agente. Agente público.
Para a ética, para o código de ética, servidor é qualquer pessoa. Tá com essas palavras no código de ética. É considerado servidor público qualquer pessoa que preste qualquer tipo de serviço de qualquer natureza, mesmo que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, assim como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Está com essas palavras no código de ética. Traduzindo, eu sou um médico de hospital particular, decido um dia do ano fazer trabalho voluntário no hospital público, coloco o nariz de palhaço e vou lá, se dou toda a alegria. Nesse dia, estou fazendo voluntário, não recebo um centavo, só um dia do ano. Nesse dia, por exemplo, eu maltratei um flanelinha na porta do hospital. Posso responder para a comissão de ética do hospital por ter feito isso, tal qual um servidor concursado? Sim, pode. Então, quer dizer, para a ética, servidor é qualquer pessoa. Para a lei, para 8.112, servidor é o concursado e empossado. Então, percebe, para uma matéria o gabarito é um, para outra matéria o gabarito é outro. Tem que tomar cuidado com isso também. Então, assim, mas como é que você pega essa malícia? O que eu falo desde a primeira aula? 50 a 100 questões por dia. Aí você pega essa malícia, entendeu? Mas nesse caso, não há problema em receber presente de fornecedor, mas tem que ter regra. Então, como é que está falando? Ó, ter critérios claros e transparentes no recebimento de presentes de fornecedores. A questão está o quê? Correto. Outra, essa aqui a gente já fez. No que se refere à seleção do número de fornecedores em determinado processo de compras, é correto dizer que uma das principais vantagens em situações de compra de muitos fornecedores é o maior grau de liberdade de opção na escolha dos fornecedores. Questão óbvia, se eu tenho muitas opções, eu tenho mais liberdade para escolher. Questão correta. Outra, a seleção de fornecedores é uma das grandes responsabilidades do departamento de compras, seja para itens rotineiros, seja para compras esporádicas. Essa a gente também já fez. Embora a seleção inadequada possa gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa, o departamento de compras não pode abrir mão do critério de menor preço para a escolha do fornecedor, pois os altos custos podem inviabilizar o preço do produto final. Errado. A gente pode abrir mão do critério preço se tiver outro critério que seja mais importante. Mas o primeiro critério sempre vai ser preço, tanto em órgão público quanto na iniciativa privada para gerar economia. Mas eu posso abrir mão desse critério sim. Questão errada. Dando sequência aí no material de vocês, um pouco mais sobre a gestão de compras. Então, assim, eu comentei essas questões para antecipar, falar um pouco mais sobre compras. Por que eu deixei para o final falar um pouco mais sobre compras? Por causa da gestão da cadeia de suprimentos. O que mais pode cair sobre compras na sua prova? Primeiro, os objetivos da seção de compras. Essa tela aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês, como é importante também, depois de chegar num nível, quando você está estudando para longo prazo, para concurso, de você comparar autores ou comparar edições de livros do mesmo autor. Olha a definição, segundo Dias, do que é compras. Primeiro, objetivos da área de compras. Obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção. Lembra que lá no começo do curso eu pedi para vocês grifarem aqueles dois verbos, obter e coordenar? Era aí. Segundo, coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado o mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa. Ver onde é que está a carga, qual é a forma mais barata da carga chegar, se vai vir de caminhão, se vai vir de avião, se vai vir de trem. Por isso que eu estou repetindo compra, só que mais aprofundado, porque a gente viu os modais de transporte, viu tudo isso. Outra, comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo padrões de quantidade e qualidade estabelecidos, definidos, e procurar sempre, dentro de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para a empresa, principalmente condições de pagamento. Percebe que isso daqui é do livro do Dias, um livro de 1993, que eu peguei esse trecho. A gente já tinha visto, nas aulas anteriores, nessa tela aqui, uma definição muito parecida do mesmo autor, só que aqui é de 2006, onde ele diz o seguinte, ó, o setor de compras tem a grande responsabilidade de suprir a empresa com os insumos adequados às particularidades da organização, atendendo às necessidades do mercado. Outro sim, obter e coordenar o fluxo contínuo de suprimentos, de modo a atender os programas de produção, comprar os materiais aos melhores preços, não fugindo aos parâmetros qualitativos e quantitativos, e procurar as melhores condições para a empresa, são alguns dos objetivos da área de compras. O mesmo autor, só que agora em 2005.
que vocês percebem? Em 2005, ele colocou tudo na forma de texto e colocou umas palavrinhas a mais. Em 93, ele já colocou tudo na forma de tópicos. Cadê? Tá aqui. Ele já colocou tudo na forma de tópicos, mudando algumas palavras, de 93 para 2005, mas é o mesmo autor. Mas, de forma geral, o texto em si mudou? É a mesma coisa. Eu coloquei isso para mostrar para vocês como essa matéria, se você pegar livros antigos, se você pegar questões antigas de provas passadas, dá na mesma. A matéria não evolui, não muda nada. As bancas podem incluir mais assuntos, mas não mudam os assuntos que sempre são cobrados. Então, assim, a administração de materiais tem muita questão de prova passada, mas muita. Na apostila que eu mando primeiro tem 700. Só que essas 700 não representam nem 5% da quantidade de questões que existem. Então é muita coisa. Então, tendo tempo para a prova de vocês, entra no Q Concursos, entra no PCI Concursos, baixa provas antigas, nesse caso, provas de Ministério Público, Tribunal, Agência Reguladora, só para pegar questões dessa matéria. Dá para treinar bastante coisa. Se vocês focarem nessa matéria, gestão de pessoas e AFO, você já tem 30% da nota da prova. São 21 questões. Ah, muda as questões? Assim. Muda um pouco porque a AFO está ligada à lei, né? Então tem a lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias e leis se atualizam. Mas a LDO, a LOA, não é uma coisa que se atualiza de uma forma radical que, caramba, eu sabia de um jeito, agora é de outro. Só evolui um pouquinho. Então aí é bom pegar até questões antigas, mas estar com a lei atualizada em cima da sua mesa, para você ver se naquela questão teve atualização ou não. Isso já te obriga a procurar no código, na lei, aquele trecho. Você já está estudando. Então, assim, se tem edital marcado, que é o caso de vocês, o que eu recomendo? Estuda por questões. Não vai estudar por teoria, não dá mais tempo para pegar teoria pesada. Então, assim, pega questões, errou, vai atrás da teoria. Só estude a teoria das questões. Só. Não pega a teoria completa. Não dá tempo. Beleza? Bom, como que o setor de compras deve se organizar? Como é que ele tem que trabalhar? Primeiro, compras tem que ter autoridade para a compra. Como assim? Tem muita empresa que tem setor de compras que não dá autonomia para os compradores comprarem. Tudo que tem que pedir a bênção, tem que pedir autorização para o dono da empresa. Então, para que ter área de compras? Deixa o dono comprar sozinho. Então, tem que ter autoridade para comprar. Senão, para quê? Tem que ser feito o registro de compra e o registro de preço. Tudo tem que ser registrado. Se Compras comprou, tem que ter um documento mostrando o dia que Compras comprou, o nome de com quem que a gente falou, a hora exata com quem a gente falou com a pessoa, para poder rastrear, acompanhar esse pedido. Se a gente só faz por telefone e depois esquece da informação, nem sabia que tinha comprado. Assim como tem que ter registro de preços. Muitas vezes os fornecedores vão aumentando só 1 centavo por caixa de um mês para o outro. Aí você vai contabilizar no final do ano, quanto que não foi aumentado sem você perceber? Prejuízo para a empresa. Tem que ter registro de estoque de consumo, porque a área de compras tem que acompanhar o consumo, informação essa enviada pela área de estoque, para poder se antecipar e fazer os pedidos dentro do tempo da reposição, dentro do ponto de pedido. É bom que se tenha um registro de fornecedores, não só dos atuais, mas dos fornecedores existentes. Porque se um dia o fornecedor atual pisar na bola, o que a gente faz? Já tem o contato dos fornecedores que existem. Por isso que é bom sempre receber a visita de outros fornecedores, mesmo não comprando deles. Manter o relacionamento é bom. Tem que ter arquivos e especificações dos produtos comprados, assim como arquivo de catálogos. Não só dos produtos que a gente compra, mas dos catálogos dos fornecedores que existem no mercado, que a gente ainda não compra. Por quê? Consulta rápida. Então eu quero saber se o fornecedor X tem um desinfetante lá que eu preciso. Pô, está aqui no catálogo, tem. Deixa eu fazer a cotação, deixa eu fazer a pesquisa de preço. Sem essas informações bem gerenciadas, a área de compras não trabalha direito. Então essas são as informações, as normas fundamentais que a área de compras tem que seguir. Ainda sobre compras, mais 2 questões. O processo de compras aqui a gente já fez também. O processo de compra é de responsabilidade exclusiva da unidade de compras, em função da sua complexidade e especificidade, bem como do risco de ações judiciais por descumprimento de legislação correlata. Eu já tinha visto. Não, está errado.
É recomendado que você tenha um setor de compras centralizado, com profissionais da área. Em órgãos públicos é mais recomendado ainda que seja centralizado, que tenha um setor para isso. Mas se a empresa não tem área de compras, não vai comprar nada? A questão é errada. Só para tirar a dúvida, para o setor público ela é obrigatória ou só recomendada? Isso está na instrução normativa 205. Como não é lei, é uma instrução, então é uma recomendação, mas é uma recomendação obrigatória. Entendeu? Essa questão aqui é polêmica, galera. O setor de compras e o contábil não mantém qualquer tipo de comunicação, sendo setores totalmente independentes entre si na realização das suas atividades. Certo ou errado? Não tem qualquer tipo de comunicação. Pode ser que esteja com dado. A prova é agora, você depende dessa questão para a vaga ser sua. Certo ou errado? Errado. Vocês estão falando de compra. A vaga não é sua. Gente, correto. Ano que vem. Vai, se revolta aí primeiro, eu já explico por quê. Revoltar? Tá, agora eu já vou explicar. Contabilidade diferente financeiro. Isso. Olha só. Existe o departamento financeiro. O departamento financeiro é dividido em dois braços: contabilidade e tesouraria. A tesouraria manipula dinheiro vivo. Contas a pagar, contas a receber, cobrança, crédito, caixa, isso é tesouraria. A contabilidade só manipula o quê? Informações. Para montar balanço patrimonial, fluxo de caixa, etc. A contabilidade é subordinada ao departamento financeiro. Não é um setor de contabilidade, não é um departamento de contabilidade, é um setor. Aqui está falando, ó, compras e contábil não mantém qualquer tipo de comunicação, mas não mantém mesmo. Vocês acham que compras, quando quer comprar, vai perguntar para o contador se tem dinheiro para pagar ou não? Vai perguntar para o gerente financeiro. Aí o gerente financeiro liga para o contador: manda para mim o balanço patrimonial para eu dar uma olhada, manda para mim o fluxo de caixa. Aí o gerente financeiro toma a decisão. O problema é essa malícia. Agora, Wendel, eu já trabalhei em empresa que não tem gerente financeiro, tem um contador que cuida da parte financeira da empresa. Pô, parabéns para essa empresa que você já viu, mas a teoria é o que cai na prova, não a prática. Esse qualquer tipo é aquele síndrome do... De novo, o SPC, né? Síndrome do psicopata de compras. Então, o setor de compras e contábil não mantém qualquer tipo de comunicação, não mantém mesmo. Sendo setores totalmente independentes, são independentes mesmo, entre si na realização de suas atividades. Questão correta. Mas é do mal, né? A maioria é aquela questão. Mas é que aquela questão que o cara elabora, e assim que ele elabora, ele faz assim, ó. Porque ele sabe que a galera vai errar. E quem acertar é porque errou. Né? Quem acertar é porque errou. Acertou, mas não sabe o motivo. Não sabe o motivo. Não tem criminalidade de Satanás. Vamos falar um pouco mais então sobre cadastro de fornecedores, que é um tópico que vem aparecendo nos editais mais recentes. O que acontece? É importante a gente cadastrar os fornecedores também, não só os produtos. Esse cadastro de fornecedores pode ter vários formatos. Eu coloquei aqui até uma imagem de um cadastro de fornecedor, uma tela. Então você põe o nome do fornecedor, o nome do contato, o telefone, o horário que ele costuma te atender, os produtos que ele vende, os preços que ele pratica. Você coloca tudo nesse cadastro. Só que assim, eu vou falar de algo numa relação inversa agora. Existem situações que o fornecedor não quer vender para a fábrica. Por exemplo, que situações levariam um fornecedor a não querer vender para um cliente? Um deles é calote, é o principal. Medo de calote. Mas tem outros. Então, quais são as razões que levam à chamada consulta não correspondida? Primeiro, desinteresse. O fornecedor não está interessado em vender. Mas como assim desinteresse? O fornecedor que não quer vender? Eu falo por mim, eu fui vendedor quase que a vida inteira. Eu tinha uma meta mensal para atingir. E o mês fechava todo dia 30, 31. Às vezes, dava dia 22, eu batia a meta do mês. E vários clientes continuavam me pedindo. O que eu fazia? Não atendia o telefone, não respondia e-mail,
Dava uma desculpa, não, daqui a pouco eu passo aí. Não passava. Para passar 5, 6 dias, e eu poder pegar o pedido dele e já jogar para o mês seguinte. Jogada para bater meta. Entende? Exemplo de desinteresse de fornecimento. Ridículo, né? Porque na posição de empresa, venda logo o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido o cliente recebe, mais rápido ele compra de novo. Mas eu era vendedor, comissionado de uma empresa que não me valorizava muito, então que se dane, meu irmão, estou pensando no meu bolso. Pensamento errado, eu era muito jovem e tal, então pensava diferente. Hoje em dia não, pô, tem que fazer o máximo na empresa que você trabalha, e se não tiver bom, sai e procura outro emprego. Né? Mas pode ocorrer esse desinteresse de fornecimento mesmo. Outro motivo que faz o fornecedor não querer vender para alguém. Esse fornecedor saber que tem um preço muito elevado. E julgar o cliente, a empresa, julgando assim, essa empresa não tem dinheiro para pagar o meu produto não, meu produto é muito caro para essa empresa. O problema é que não só entre pessoa física, mas entre pessoa jurídica, quem tem dinheiro, muito, quer fingir que não tem. Quem não tem dinheiro, quer fingir que tem. Então, por exemplo, hoje, falando sério, você passa em frente a uma empresa muito luxuosa, prédio e tudo mais, pode desconfiar. Com a economia de hoje, não é aquele luxo todo, ou realmente ganha muito dinheiro, ou quer ver de aparência. Provavelmente não tem dinheiro para te pagar. Então, vai baixar ali. Aí você passa por uma outra empresa, humilde, Fiorino velha, né? Mas você vê ali movimentadíssima, lotado de produto e entra e sai de produto. Ali tem dinheiro. Então, assim, julgar uma empresa pela aparência, não tem dinheiro para comprar meu produto, não. Isso é um erro. E outro, pode ser que o nosso preço seja elevado mesmo, mas pode ser que aquele cliente precise especificamente do nosso produto e vai pagar seja lá o que for. É um erro. Outro motivo que pode levar a uma consulta não correspondida, dificuldades no relacionamento ou na comunicação. Então, por exemplo, eu sou vendedor, está chegando perto do ponto de pedido, está chegando perto da reposição periódica, aí eu ligo, né, para o cliente, para saber o pedido, ele não me atende. Aí passa mais um dia, ele não me atende. Pô, se passar de sexta-feira, já vai gerar atraso. Não me atendeu. O que você faz? Que se dane. Aí segunda-feira ele te liga desesperado. Só que na segunda-feira virou o mês. Eu precisava daquele pedido para bater a cota. Agora na segunda-feira já é dia 1º. Aí o que eu faço? Pode ficar ligando, meu amigo. Daqui uns 3 dias eu te atendo. Então, quer dizer, eu sei que é uma ignorância, mas é comum no mercado acontecer isso. Então, quer dizer, dificuldades no relacionamento ou na comunicação podem levar a desinteresse. Ou ainda, cotações com fornecedores inadequados e ineficientes. Como assim? Eu falo também por experiência própria. É horrível você trabalhar numa empresa que tem um baita do produto de alta qualidade, você é treinado, você atende de forma profissional e a praga da empresa compra produtos de boca de lixo, compra produtos de fundo de quintal. Então quer dizer, pô, para que eu tenho esse treinamento todo para esse cliente? Então quer dizer, muitas vezes aquele cliente compra de fornecedores inadequados, que não mandam o produto no dia certo, que não tem qualidade, embora o preço seja lá no chão. Aí deu problema num cliente desse cliente. O que ele faz? Vai atrás de produto de alta qualidade. E aí é o momento de você falar, ok, mas não dá para ir hoje não, depois eu vou. Por quê? Porque ele se relaciona com tantos fornecedores inadequados, que aí você sobe no salto. Você não quer vender, vai fazer um charminho. Só que nesse charminho você está perdendo venda. Entendeu? Então assim, não é correto fazer isso. Eu falo, pelo meu ponto de vista, quando eu tinha 20, 21 anos, que eu era orelha, vendedorzão. Hoje, já aos 41, 42, eu já penso como gestor. Então, como gestor, eu mesmo não permitiria a minha equipe vivenciar isso daqui. Eu tenho que ficar antenado com o que a minha equipe pensa, quer, o clima organizacional, a cultura organizacional, para não permitir que isso aconteça. Mas são coisas do dia a dia que podem acontecer. Esses aí são os principais, então pressupõe ter outros, né? Não, tem várias outras razões que podem levar... Exclusividades, uma coisa assim. Várias outras razões podem levar um fornecedor a não querer vender para aquele cliente. Mas as principais são essas, né? Do dia a dia são essas. E aqui o cadastro, como já havia dito. Bom, ainda sobre cadastro. Como é que eu faço um cadastro de fornecedor? Tem que seguir 3 etapas. Primeira etapa, levantamento e pesquisa de mercado. Vá atrás, você comprador, de todos os fornecedores que existem para aquele tipo de material que você deseja. Cria um catálogo, cria uma ficha, cria um registro desses fornecedores. Está levantando e fazendo uma pesquisa de mercado. Distância, é importante a gente saber, porque pela distância a gente já nota se vai demorar ou não a entrega. Preço praticado. Disponibilidade do vendedor em vir atender pessoalmente ou por telefone ou por WhatsApp.
qualidade do produto, enfim, registro na Anvisa, essas coisas todas. Aí, segunda etapa, você vai analisar cada fornecedor que você selecionou em classificados. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, pelos critérios que você determinou. Preço, prazo, quantidade, qualidade, disponibilidade, atenção, etc. Beleza, analisei, classifiquei, escolhi, comecei a comprar. Tem gente que para por aí o processo. E é legal você fazer o quê? Um funcionário de uma empresa ou órgão público qualquer não passa por contínuas avaliações de desempenho? Para ver se o desempenho melhorou, caiu, o que fazer, corrigir ou não? Você tem que fazer avaliação de desempenho também com os fornecedores. Uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. O que seria essa avaliação de desempenho de fornecedores? Teve algum atraso até aqui? O que eu faço para isso? Os gráficos dentes de serra, para visualizar. Não teve. O fornecedor está sempre disponível? O Zé sempre atende a gente. Atende o WhatsApp, atende tudo. Beleza. Teve alterações de preço de um mês para o outro? Aumentou 1 centavo, 2 centavos? Não. Sempre respeitou. Continuou com esse fornecedor. Não, está desrespeitando. Vou conversar com ele ou então procurar outros. Então, quais são os 3 passos para a gente fazer um cadastro de fornecedores bem legal? Levantamento e pesquisa de mercado dos que existem, análise e classificação dos que eu escolhi, começo a compra e avaliação contínua de desempenho desses fornecedores. Não é porque a gente compra de um fornecedor há 20 anos que ele vai continuar sendo o melhor fornecedor do mercado. Podem surgir outros melhores. Beleza? Bom, com isso, acabou a matéria. Aqui onde eu vou mostrar para vocês é onde termina a administração de materiais e começa o 8666. Então, assim, o que acontece? Aonde começa o 8666? Nessas modalidades de compras, que está no edital, em qualquer edital. Só que detalhe, você pega qualquer edital, está escrito modalidades de compras dentro da matéria de administração de materiais e está escrito modalidades de compras dentro da matéria de administração pública ou direito administrativo. Prolixo, é a mesma coisa. Falou, modalidade de compra é a lei de licitações, que explica. E a lei de licitações qual é? 8666. Aí é outro professor, né? Não dou aula de 8666. Mas chegando no limite do 8666, até onde eu posso ir? Os tipos de compras que existem. Eu posso comprar para investimento, ou eu posso comprar para consumo. O que é uma compra para investimento? Eu compro algo que não é o negócio fim da empresa, pensando em revender para ganhar dinheiro depois. Então, por exemplo, a escola comprou uma obra de arte de alguém conhecido. Esperou 5 anos, valorizou, revendeu a obra de arte. Compra para investimento. Tá, equipamentos que eu vou usar na fábrica. Eu posso chamar de compra para investimento também? Posso, porque vai valorizar o patrimônio da empresa, além do que vai contribuir para a fabricação dos produtos. É compra para investimento também. Compra para consumo, aí eu estou falando de materiais. O cartucho do pincel aqui para a escola é uma compra para consumo, etc. Outra classificação, outra modalidade. Posso comprar materiais produtivos e materiais improdutivos. O que é material produtivo? Ele integra o produto final. Farinha, ovos e leite. Para o bolo é material produtivo. Material improdutivo são aqueles que, sendo consumidos normal e rotineiramente, não integram o produto. Por exemplo, aquela luva do padeiro que não vai no bolo. Não deveria ir, pelo menos. Só que a gente tinha visto que isso se chama material auxiliar na classificação dos estoques, dos materiais. Nas modalidades de compras, isso vai mudar de nome. Material improdutivo. Então, material improdutivo não vai no produto final. Material produtivo vai no produto final. Outra modalidade. Eu posso ter compra local e compra por importação. Fácil. Compra local, dentro do próprio país. Compra por importação ou comprar de outros países. Se a empresa compra matéria-prima de outros países, é legal que esse comprador, primeiro, domine língua inglesa, no mínimo, conheça as leis dos outros países também, variação de dólar, câmbio, etc. Então ele tem que ter muita noção de economia, tem que ser um comprador mais no nível acima do que os compradores normais, né, para comprar por importação. E por fim, eu posso ter compra formal e compra informal. O que é a compra formal? Emite-se um documento, uma ordem de compra, uma solicitação, regras para publicar um edital, para ter uma licitação, para ter uma tomada de preço, um pregão, tudo mais. Compra formal. Não, o valor é pequeno, a gente precisa com urgência, dispensa a burocracia. Órgão, vai lá e compra. Compra informal. Um órgão público pode comprar coisas por compra informal? Pode. Se
for de pequeno valor e com uma certa urgência, isso justifica. Tá? Valores maiores, aí a compra tem que ser formal. Bueno, que valores são esses? Aí acabou minha matéria, é 8666. Para entrar só com um pezinho no 8666, quais são as modalidades de compras pela lei 8666? Existe a concorrência, que é uma licitação própria para contratos de grande valor. Então, o que é a concorrência? Qualquer interessado pode mandar proposta, qualquer um. Então, isso tem que ser publicado, né, no Diário Oficial, nos canais de comunicação, tem que ser dado um prazo para que qualquer empresa ofereça sua proposta, concorrência. Qual vai ganhar? Aquela que tiver o menor preço e atender as outras exigências. Outra modalidade, tomada de preço. O que é a tomada de preço? Essa é quase igual à concorrência. A diferença é que é uma licitação para quem já é previamente cadastrado no órgão. Aí é a tomada de preço. Né? Observada essa necessária habilitação, convocados com antecedência mínima prevista em lei, por imprensa oficial e em jornal particular. Só que teve uma alteração no 8666 recentemente, que já aproximou mais a tomada de preço da concorrência, onde exige a publicação do aviso e permite o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta. Até pouco tempo, a tomada de preço era só para fornecedores já cadastrados no órgão. Hoje não. Pode ser um fornecedor não cadastrado, desde que ele se cadastre com antecedência de 3 dias antes do recebimento das propostas. Aí a tomada de preço. Carta convite. Como a própria palavra diz, o que é isso? Nós, o órgão, escolhemos os fornecedores para eles concorrerem entre si, convido. Né? Então, é a modalidade de licitação mais simples, né, destinada a contratações de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos 3 interessados do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de 5 dias úteis. Então tem que ser algo bem rápido. Isso é a carta convite. Porque se for algo que pode demorar, aí faz a concorrência, ou a tomada de preço. Concurso. Uma outra modalidade de licitação, que serve para quê? Para a escolha de trabalho intelectual, trabalho artístico, né, predominantemente criação intelectual, onde as pessoas apresentam seus projetos, suas obras de arte, seus livros, se escolhe o melhor e se remunera. Concurso. Por exemplo, desse aí foi a Ponte JK. Sim, foi feito um concurso para o desenho, né, da Ponte JK. Depois se fez uma licitação para o serviço, né, de construção da ponte. Esses shows que fazem desse concurso aí pode ser enquadrado? Esses shows aí o GDF faz, vai ter um show lá e tal. Mas eles contratam esses cantores, esses artistas. Mas não é concurso. Não é concurso, é convite. Convite. Concurso é quando você produz algo que é intelectual e ele também. Né? Eu quero escolher dos dois qual é o melhor. E eu pago para o melhor. Concurso é uma competição. Tá? E por último, o leilão. Né? O que é o leilão? É utilizado na venda de bens móveis, bens semoventes, né? Bens vivos. E em casos especiais também de imóveis. Mas só se faz leilão em órgão público para itens, como a gente já viu, que são antieconômicos, que fica acima de 50% do valor para mandar consertar, ou bens que não tem mais recuperação, que a gente chama de inservíveis. Aí que tá. Cadê o pregão? Né? O pregão, não coloquei aqui, mas o pregão não é uma modalidade formal, ela é recente. Tanto é que o pregão é eletrônico, se faz pela internet e tal. É uma modalidade também, tá? Mas o que prioriza a 8666 são essas 5. Você tem legislação sobre pregão? Tem. A 8666 cita. Mas você vai achar detalhes sobre pregão em outros documentos. Pode incluir pregão aqui. Mas é bom a gente dar atenção. Isso daqui é só a base. Esses 5 são obrigatórios, tá? O pregão hoje está se tornando mais utilizado. Tem até uma passada aos valores. Sim. Entendeu? Por isso que aí provavelmente deve ficar em questões sobre isso aí nos valores. Não, cai sim. Mas assim, esse é o principal. Só que é aquilo que eu falei. É aqui onde termina a minha responsabilidade com a matéria. Beleza? Finish. O que a gente vai ver agora, gestão de patrimônio. Deixa eu introduzir.